Salve galera, segunda série, tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Estamos aí para mais uma videoaula. Hoje falar sobre áreas de figuras planas, tá bom? E a gente começa com um formulário sobre as áreas dos quadriláteros, né, e por fim do triângulo. Então eu tenho aqui a área do retângulo, base vezes altura, e a área do paralelogramo, base vezes altura também, tá? A área do quadrado é dada por base vezes altura também, só que como todos os lados são iguais, né, a base e a altura são todas iguais a L, né, eu posso escrever como base vezes altura ou L vezes L, que dá L ao quadrado. Essa é uma forma simplificada de escrever a área do quadrado. A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, e a área do trapézio, que é a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Tá? Isso para os principais quadriláteros, ou para os quadriláteros especiais que a gente encontra, né? E a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Ali nas páginas 64, 65 e começo da página 66, você tem as figuras e as deduções delas, não vem ao caso aqui a gente estar fazendo isso de novo. Ok? Então, vamos para os exercícios. O exercício 2 da página 66 traz um trapézio isósceles, né? O trapézio isósceles é aquele que tem os lados não paralelos congruentes, tá? E diz que a área desse trapézio é 40 centímetros quadrados. O retângulo pintado, que é esse retângulo aqui interno, tem 24 centímetros quadrados de área, tá? Ele quer a razão entre a base maior e a base menor desse trapézio. Então essa é a base maior, essa é a base menor. Esse pedaço aqui é a altura do trapézio, que nós chamamos de H, né? Ele já colocou o H aí na figura também. Ele quer a razão entre essa base e essa, ok? O que ele nos deu, né, de dados do problema? Ele disse que a área do trapézio é igual a 40 centímetros quadrados, ou seja, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu posso colocar tudo sobre 2, ou só o H sobre 2, como você preferir, tá? É igual a 40. E disse que a área desse retângulo é 24. Como é que calcula a área desse retângulo? Base vezes altura. Então, base vezes altura é igual a 24. Tá bom? Deduzindo um pouquinho, mexendo um pouquinho nessa fórmula aqui, eu posso isolar o H e o B que está multiplicando passar para lá dividindo. Tá? Já dá uma ideia do que a gente quer lá no final, né? Eu quero Bzão sobre Bzinho. Então, vou tentar substituir esse H por esse número aqui, já que o H não faz parte, eu não preciso dele para a resposta. Tá? Eu preciso de uma relação entre as duas bases. Beleza? Então vamos usar a fórmula aqui na continuidade do exercício. A fórmula é base maior mais base menor vezes a altura, que é 24 sobre B, dividido por 2. Tá? Essa área é igual a 40. Então só escrevi, trouxe essa área para cá, essa fórmula para cá, essa equação, né? E substituí o H por 24 sobre B. Tá bom? Beleza? Então ficou assim, Bzão mais Bzinho vezes, dividido por B dividido por 2, eu multiplico os denominadores, né? Fica sobre 2B igual a 40. Esse 2B que está dividindo, eu passei para lá multiplicando. Ficou 40 vezes 2B, que dá 80B. Quando eu multiplico o distributivo aqui, eu fico com 24Bzão mais 24Bzinho, igual ao 2B vezes 40, que dá 80B. Ok? Lembra que a pergunta do problema é Bzão sobre Bzinho. Então eu vou deixar um em cada lado da equação. Os 24 Bzões ficam aqui e o 24 Bzinho passa para lá diminuindo dos 80, que dá 56 Bzinho. Ok? Como eu quero Bzão sobre Bzinho, o Bzinho que está lá multiplicando vem para cá dividindo, e o 24 que está aqui multiplicando passa para lá dividindo. Ficou Bzão sobre Bzinho igual a 56 sobre 24. Eu posso simplificar essa fração por 8, né? Ou por 2 e por 2, vai dar 7/3, que é a resposta desse problema número 2. Tá bom? Eu faço mais rapidinho aqui, você em casa pausa o vídeo, volta, assiste de novo, pausa onde ficou em dúvida, observa, tenta fazer, se não consegue, volta o vídeo de novo, tá bom? Beleza? Vamos lá, galera. Exercício 3, exercício do Enem, um exercício que com certeza derrubou muita gente, tá? Um fazendeiro doa como incentivo uma área retangular de sua fazenda para seu filho, que está indicado na figura como 100% cultivada. Essa área que eu chamei de área preta aqui, tá?
De acordo com as leis, deve-se ter uma reserva legal de 20% de sua área total. Então 20% da área que você tem não pode ser cultivada, tem que ser reserva, tá? Assim o pai resolve doar mais uma parte para compor a reserva para o filho, conforme a figura. De acordo com a figura anterior, o novo terreno do filho cumpre a lei, após acrescentar uma faixa de largura X metros, contornando o terreno cultivado, que se destinará à reserva legal do filho. O dobro da largura da faixa é, então ele quer saber no final quanto é 2x, tá? 2x igual, essa é a pergunta dele. Então vamos lá. O que eu fiz, galera? A área preta é a área inicial e em vermelho aqui está o que o pai doou a mais. O que ele doou a mais não é 20% da área anterior, tá? Com o que ele doou a mais, essa área aqui se torna 20% de toda a área, que é diferente, tá? Então essa área vermelha aqui, que eu chamei de AV, corresponde a 20% da área total, que é a área preta mais a área vermelha. Tá bom? O que é a área total? A área total é A mais X vezes B mais X. E o que é a área vermelha? É a área desse retângulo, que é B mais X vezes X, mais a área desse retângulo aqui, que é X vezes A. Tudo bem? Então, olha só. 20% da área total é a área vermelha. 20% é 0,2, ok? Então, 0,2 da área total, que é A mais X vezes B mais X, vai dar a área vermelha. Quando eu fiz A mais X vezes B mais X, eu usei distributiva. E aqui eu fiz distributiva com X, X vezes B, mais X vezes X e mais X vezes A lá na frente. Aí eu multipliquei o 0,2 distributiva aqui e trouxe aquilo para cá diminuindo, né? Aí eu fiquei com 0,2 AB, 0,2 AX, menos 1 AX. Eu tenho 0,2 menos 1 dá menos 0,8 AX. 0,2 BX menos 1 BX dá menos 0,8 BX. E 0,2 x ao quadrado menos 1 x ao quadrado dá menos 0,8 x ao quadrado. Tá? Eu já poderia ter feito direto aqui para simplificação, mas para você entender depois do exercício, se você vai ter que voltar algumas vezes, né? Eu multipliquei tudo por menos 10. Quando eu multiplico por menos 10, eu resolvo dois problemas. O primeiro, de ter negativos aqui, e o segundo, de usar números com vírgula. Tá? Então, 0,8 vezes 10 dá 8, aqui também, e 0,2 vezes 10 dá 2. Esse negativo virou positivo, esse também, e esse positivo virou negativo. Aí, o que eu fiz, galera? Eu deixei o x ao quadrado, o termo em x, eu botei em evidência, é 8bx mais 8ax. Então eu coloquei x em evidência, ficou 8b mais 8a, e deixei o menos 2ab igual a zero. Caí numa equação de segundo grau, certo? O coeficiente do a é 8, o coeficiente b é 8a mais 8b, e o termo independente c é menos 2ab. Substituí em Bhaskara, fiz tudo isso que depois você vai poder conferir, e aí cheguei aqui, tá? Quando eu cheguei aqui, eu tirei, escrevi o 64 em evidência, extraí a raiz quadrada de 64, quer dizer, ele saiu da raiz, e aí eu cortei esse 8 e esse com o 16. Posso fazer isso numa soma ou numa subtração? Posso, só se eu fizer com todos os termos, né? É como se colocasse o 8 em evidência. Aqui ficou menos 1, aqui ficou 1, né? Então ficou menos 1 vezes A mais B, e 1 vezes isso aqui, tá? Agora olha só, galera. A quadrado mais 5ab mais b quadrado parece muito com a mais b ao quadrado. Só que a mais b ao quadrado dá a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Certo? Desculpa, galera, eu pausei o vídeo aí porque tinha percebido um erro aqui. Eu fiz 2 vezes 8 vezes 8, né? Tinha posto 256. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 8 dá 128. Tá? Então aqui dá 128AB. Mais 64AB vai dar 192AB. Quando eu coloco 64 em evidência, fica 3 aqui, tá? 3AB. Mas continuando. Está muito parecido com A mais B ao quadrado. Só que A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado.
certo? Então, para que eu possa escrever isso aqui depois como a mais b ao quadrado, eu separo um a mais b lá. 2ab mais ab vai dar o 3ab aqui. Eu só escrevi de um outro jeito, tá? Então, a mais 2ab mais b quadrado eu escrevi como a mais b quadrado e deixei o mais ab ali, tá? Então isso é o x. Como ele quer 2x, o dobro da largura, basta eu cortar esse 2 e eu vou ter a resposta que está aí, letra D. A única diferença é que ele coloca a raiz antes desse menos AB, né? Só que aqui você chegou a duas respostas, né? Por que a resposta ali só tem o positivo? Porque o negativo, veja, esse número é negativo. Se eu somar com outro negativo, a resposta seria negativa, certo? E eu não posso ter uma largura negativa, então esse menos não faz parte da resposta. Por isso, resposta letra D, ok? Vamos lá, galera. Então, agora na página 68, exercício 2, tá? Ele diz que um triângulo equilátero tem área 210 centímetros quadrados e que é o perímetro. Duas fórmulas muito importantes do triângulo equilátero. A fórmula da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Eu vou demonstrar aqui na resolução do exercício. E a fórmula da área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que eu também demonstro aqui na resolução desse exercício. Essas duas fórmulas serão muito trabalhadas em trigonometria por vocês agora, depois lá no terceirão, quando a gente retomar, e com certeza são fórmulas que você precisa carregar para o Enem e para o vestibular, tá bom? Então, altura L raiz de 3 sobre 2, área L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, sobre 4, tá? Isso para o triângulo equilátero, beleza? Então, nesse exercício, como ele me deu a área, né, ele disse que a área do triângulo equilátero é 210, eu vou desenhar um triângulo equilátero aqui, né? Um triângulo com os três lados medindo L. Aqui eu tenho a altura, que chamei de H, tá? E aí vou escrever o H em função de L, tá? Então olha só, eu formei aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo tem L como hipotenusa, L sobre 2 como um cateto e H como outro cateto. Apliquei Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, beleza? Então, L ao quadrado igual a H ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado dá L ao quadrado sobre 4. Aí deixei o H quadrado aqui e trouxe esse L ao quadrado sobre 4 diminuindo. 1L ao quadrado menos a quarta parte de L ao quadrado, né, dá 3L ao quadrado sobre 4. Ou tira o mínimo aqui, né? O denominador é 1, fica 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, dá 3L ao quadrado sobre 4. Tá? H ao quadrado é igual a isso, então H é a raiz quadrada disso. Quando eu coloco isso dentro de uma raiz quadrada, o L sai da raiz e o 4 sai da raiz. Só fica o 3 dentro da raiz. Então H é igual a L raiz de 3 sobre 2, que é a primeira fórmula que eu falei para vocês hoje. Agora eu vou calcular a área, né? A área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Base L, altura H dividido por 2. Só que a altura H eu já escrevi como L raiz de 3 sobre 2. Então ficou L vezes L raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. L vezes L dá L ao quadrado, vezes raiz de 3, dividir por 2 e dividir por 2 de novo é a mesma coisa que dividir por 4. Né? Eu pude fazer isso porque aqui estava multiplicando, né, os termos. Tudo bem? Então a segunda fórmula importante de hoje, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Bom, então essa área ele falou que é igual a 210. Tudo bem? Se isso aqui é igual a 210, o 4 passa multiplicando e depois o raiz de 3 passa dividindo. Fica 840 sobre raiz de 3, que eu racionalizo, né? Multiplico por raiz de 3 sobre raiz de 3, vai dar 840 raiz de 3 sobre, quando você multiplica uma raiz quadrada por ela mesma, a resposta é o radicando, sobre 3. Simplificando aqui dá 280 raiz de 3, isso é o L ao quadrado. Como eu quero L, raiz quadrada de 280 raiz de 3 centímetros. Essa é a resposta do exercício 2. Beleza, galera? Vamos lá? Vamos lá? Então, página 68, agora exercício 3. Ele diz que esse terreno que está aí desenhado de lados x e y foi dividido em 5 partes. 4 triângulos iguais e um retângulo, conforme mostra a figura abaixo. Qual devem ser as dimensões de cada uma das partes para que todas tenham áreas iguais? Tá? Então, olha só. A base de todo retângulo é y, a altura é x,
Então eu tenho 4 triângulos congruentes, né, iguais, e tenho um retângulo aqui no meio. A altura dos triângulos e a altura do retângulo são todas iguais a x, tá? Eu chamei a base do triângulo de Bzinho e a base do retângulo de Azinho, tá bom? O que é a área do retângulo, então, de cada um dos 4 retângulos? Base, Bzinho, vezes a altura x dividido por 2. E o que é a área do retângulo? Base, Azinho, vezes a altura x. Ele quer que essa área seja igual a essa, né? Então, b vezes x sobre a tem que ser igual a vezes x. Se eu cortar o x aqui, vai ficar b sobre 2 igual a a. O 2 passando para lá multiplicando, fica b igual a 2a. Tá? Ou seja, para que todas as figuras tenham a mesma área, a base do triângulo deve ser igual ao dobro da base do retângulo. E a altura deve ser a mesma para todos eles. Essa é a conclusão que a gente chega e é a resposta do problema 3. Vamos lá, galera. Peço que vocês peguem o livro na página 69, então quem não está com o livro aí, pausa o vídeo agora, vai lá, pega o livro na página 69. Nós temos aí áreas de figuras poligonais, né, polígonos regulares. E ele traz os desenhos do triângulo, do quadrado, do hexágono, do pentágono e do octógono, né? E escreve todas as áreas como o perímetro, né, que é o número de lados vezes a medida de cada lado, multiplicado pelo apótema dividido por 2. Tá? Então a área de um polígono regular é igual ao perímetro multiplicado pelo apótema dividido por 2. Várias bibliografias, inclusive o material do Positivo, usa o termo semiperímetro. Semiperímetro é a metade do perímetro, ou seja, o perímetro dividido por 2. Ok? Então você chega à área do polígono regular como o semiperímetro multiplicado pelo apótema, para cada polígono. Então, se um polígono regular de 4 lados, no caso o quadrado, você vai fazer 4 vezes a medida do lado, que é o perímetro, vai dividir por 2 para ter o semiperímetro e vai multiplicar pelo apótema, né? Que é a distância do centro até o lado, né? É igual ao raio da circunferência inscrita. Ou você usa perímetro vezes o apótema dividido por 2, você que escolhe, tá? Se quiser usar semiperímetro, é só o semiperímetro vezes o apótimo. Se quiser usar o perímetro, não esquece de dividir por 2, tá bom? Então eu resolvi fazer o exercício 1 aí da página 70, tá? Ele traz um triângulo equilátero inscrito e um circunscrito, tá? Pra gente misturar, isso é legal. Então ele disse que o triângulo equilátero inscrito tem área 27 raiz de 3. E ele quer a área do triângulo circunscrito a essa circunferência. Tá bom? Então, olha só. O triângulo inscrito é o que está dentro da circunferência. Todos os seus vértices estão sobre a circunferência. E o triângulo circunscrito é o que está fora, né? Onde a circunferência tangencia todos os seus lados. Ele toca todos os lados. A circunferência toca todos os lados do triângulo. Tá bom? O que eu sei? Eu sei que a área do triângulo equilátero é dada por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembra? Acabamos de fazer um exercício e deduzimos essa fórmula. Quando eu igualo isso a 27 raiz de 3, eu chego a um L igual a 6 raiz de 3. Tá? Não vou meter as contas aqui, depois você confere e vai ver que está certinho. 6 raiz de 3 é o lado. Tá? Eu tenho lá no meu material, para quem não lembra, que o lado é igual a R raiz de 3 para o triângulo equilátero. Tá? Esse raio, o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Estou falando do triângulo inscrito. Tá? Se o lado é R raiz de 3 e o lado é 6 raiz de 3, então o raio vale 6. Tá? Então eu sei que o raio vale 6. Lá das minhas transformações também, né, de tudo aquilo que a gente viu em trigonometria, você vai lembrar que o raio é igual ao apótema da circunferência. Tá? O raio é igual ao apótema da circunferência. O apótema, então, é dado por A, tá? Que está aqui. Tudo bem? O raio 6 é igual a esse apótema.
Muito bem, galera. O apótema agora do triângulo circunscrito, né? Bom, o lado é dado por 2 vezes o apótema vezes raiz de 3. Tá? O lado é dado por 2 vezes o apótema raiz de 3. Isso o lado do triângulo circunscrito, ok? Então esse aqui é o apótema do triângulo circunscrito. Se o lado é 2 vezes o apótema vezes raiz de 3 e o apótema é 6, eu vou ter lado 12 raiz de 3 para esse meu triângulo circunscrito, a circunferência. Tá? Se o lado é 12 raiz de 3 e a área é o semiperímetro vezes o apótema, então o semiperímetro é 3 vezes o lado, porque são 3 lados, né? 3 vezes o lado dividido por 2, isso é o semiperímetro. Multiplicado pelo apótema 6, que eu já tinha daqui. Né? Fazendo as contas, a área vai dar 108 raiz de 3 centímetros quadrados. Esse é um exercício que é legal você voltar, né, comparar triângulo inscrito, triângulo circunscrito. O que é apótema? Eu fiz aqui em preto o apótema do triângulo inscrito, em vermelho o apótema do circunscrito, para você diferenciar bem, tá bom? Beleza? Então, galera, para continuar aqui, vou fazer o exercício 5 ainda da página 70, que pede para você calcular a área de um pentágono regular de lado 8. E ele te deu seno, cosseno e tangente de 54 graus. Tá, então, está aqui o pentágono, todos os lados medem 8, porque ele é um pentágono regular, né? E eu desenhei aqui em vermelho o apótema e o raio que formam um triângulo equilátero aqui, certo? Eu nem vou ocupar o raio, nem vou precisar do raio, mas só para você entender que aqui você consegue formar triângulos, né? Afinal de contas, foi assim que a gente chegou, você vai lembrar, na fórmula da área do polígono regular, né? A partir de triângulos que você tem dentro das figuras regulares, você chega à fórmula do semiperímetro vezes o apótema, tá? Então, se eu observar esse triângulo, eu tenho 2 medidas desconhecidas, então não adianta querer aplicar Pitágoras aqui. Até daria, daí tentar usar o R e tal, mas ia dar bastante trabalho. Como ele te deu o seno, cosseno e tangente de 54, por que será que ele deu 54? Né? Se você calcular a medida de cada ângulo interno, como é que eu calculo? Lembra? É a soma dos ângulos internos dividido por n. Né? A soma dos ângulos internos de um polígono é dada por 180 vezes n menos 2, sendo n o número de ângulos, né? O número de lados, o número de vértices. Então, 180 vezes n menos 2, vezes 5 menos 2, por ser um pentágono, vai me dar a soma dos ângulos internos. Se for um polígono regular, como é esse caso aqui, eu posso calcular a medida de cada ângulo interno, dividindo a soma de todos eles pelo número de ângulos. É o que eu faço. 180 vezes 5 menos 2, dividido pelo número de ângulos do pentágono, que é 5. Né? Então, esse vai dar 108 graus, ou seja, cada um dos ângulos internos do pentágono mede 108 graus. Ok? Mas o que eu sei é que esse raio é bissetriz desse ângulo. Né? Então eu tenho aqui um ângulo de metade de 108, ou seja, 54 graus. Se eu aplicar tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? A tangente de alfa, que é o 54, vai ser A sobre 4. Então tangente de 54 igual a A sobre 4. Ele deu a tangente de 54. Eu fiz as contas, né? Multipliquei esse número por 4. A vezes 1 é igual a A, esse número vezes 4 dá aproximadamente 5,5, tá? E aí eu apliquei a fórmula da área. A área é semiperímetro vezes apótema. Quem é o semiperímetro? Bom, o perímetro é 5 vezes 8, né? 5 vezes 8, 40. O semiperímetro é a metade disso. Então a metade de 40, que é 20, vezes 5,5 vai dar a área desse pentágono regular, tá bom? Show, galera! Bom, para encerrar o nosso volume 1, né, volume 5 na verdade, né, nosso primeiro livro do ano, nós voltamos à área do círculo. Né? A área do círculo, professor, poxa, a área do círculo é πr ao quadrado, claro. A área do círculo é πr ao quadrado. Só que aqui a gente procura calcular as áreas de partes desse círculo, tá? Ou seja, de setores circulares. Como é que eu calculo a área de um setor circular? Bom, eu gosto de apresentar essa matéria usando regra de 3. Galera gosta de usar a regra de 3, é algo também simples, fácil e vai dar certo sempre, tá? Então eu coloco as duas grandezas, área e ângulo.
são grandezas diretamente proporcionais, quanto maior o ângulo, maior vai ser a área e vice-versa, tá? Então eu penso da seguinte forma: se o ângulo for de 360 graus, ou seja, se você tiver todo o círculo, a área vai ser πr ao quadrado. Agora, se o teu ângulo não for de 360, for um ângulo alfa qualquer, a tua área vai ser x. Como é que eles cobram esse exercício normalmente? Eles te dão normalmente formas de calcular a área do círculo, tá? Aí você tem esse valor aqui, π vezes r ao quadrado, você só precisa do raio. E te perguntam qual seria a área de um setor de, por exemplo, 30 graus. Tá? Aí você vai montar essa regra de 3. Ah, professor, prefiro não montar a regra de 3. Tem outro jeito? Tem. Você pode fazer igualdade de frações, uma proporção. Né? 360 graus está para 30, por exemplo, assim como πr ao quadrado está para x. 360 graus é o dobro de 30, é 12 vezes 30 graus. Então essa área aqui, πr ao quadrado, será o 12 vezes a área x. Ou a área x vai ser πr ao quadrado dividido por 12. Tá? Dá para fazer assim também. Eu acho mais fácil montar, pelo menos no começo, monta a regra de 3 e resolve. Tá bom? Vamos fazer o exercício disso? Vamos lá, galera. Então, exercício 6, próxima figura, né? Essa que está aí. Diz que nessa figura temos um setor circular de 45 graus. Unindo os extremos do arco correspondente a esse ângulo, formamos um triângulo isósceles. A diferença entre a área do setor e do triângulo recebe o nome de segmento circular. No caso, a área pintada de verde, no meu caso aqui pintada de vermelho. Qual é a área desse segmento circular se o raio da circunferência é 5 metros? Lógico que esse triângulo é um triângulo isósceles, né? Porque aqui é o raio 5 metros, aqui também é raio 5 metros, né? Então ele disse que formou aqui um setor circular de 45 graus. Tá? Como que eu calculo essa área aqui? Basta eu calcular a área de toda a circunferência, né? E diminuir essa área do setor circular. Tá bom? Muito bem, galera. Como é que eu calculo a área da circunferência? πr ao quadrado, certo? πr ao quadrado é 78,5 centímetros quadrados, certo? Galera, olha só, eu pausei porque gerou uma confusão aqui. Eu estava calculando a área do círculo menos a área do setor, né? Não, você tem que calcular a área do setor menos a área desse triângulo isósceles aqui dentro, tá? Para calcular a área desse triângulo isósceles, você precisa de vários conhecimentos de trigonometria, tá? Olha só. Primeiro, se eu pegar esse triângulo aqui para calcular esse lado, eu preciso usar a lei dos cossenos, que é lado ao quadrado é igual lado ao quadrado mais lado ao quadrado menos 2 vezes o produto dos dois lados vezes o cosseno do ângulo de 45 graus, tá? Vai dar 3,84. Isso para ter o lado. Para encontrar a altura, eu preciso dividir ele ao meio, tá? Então a metade de 3,84 dá 1,92. Eu dividi esse triângulo ao meio. Esse lado de 5 continua, tá? E eu quero a altura dele. Aí eu aplico Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Achei a altura como 4,61. Então a área desse triângulo isósceles vai ser a base dele, que é 3,84, multiplicado pela altura dele, que é 4,61 dividido por 2. A área desse triângulo vai dar 8,85. Tá? A área do setor circular é, a partir da área do círculo, πr ao quadrado, né, com raio 5, 78,5. 78,5 se fosse um ângulo de 360 graus. Como é um ângulo de 45, o valor de x, multiplicando cruzado, eu tenho que esse setor circular, que seria todo esse pedaço aqui, dá 9,81 metros quadrados. O que é essa área vermelha? É a área do setor circular menos a área do triângulo isósceles que eu calculei aqui. Então 9,81 menos 8,85, que dá 0,96 metros quadrados. Ok? Pessoal, para encerrar
a nossa aula de hoje, eu preciso lembrar vocês de coroa circular. Tá? Quando você tem duas circunferências concêntricas, ou seja, com o mesmo centro, como calcular a área entre as duas circunferências, também chamada de coroa circular? Para calcular essa área, você vai calcular a área do círculo maior, π, vou colocar R maiúsculo ao quadrado, menos a área do círculo menor, vou colocar π vezes R minúsculo ao quadrado. Tá? Então, πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Em algumas bibliografias vocês vão encontrar o π em evidência, r ao quadrado menos r ao quadrado. Tá? Você precisa disso para fazer os exercícios 3 e 4 aí da página 72. Esse número 6 é da 73. E com isso a gente encerra o volume 5, tá? Nosso primeiro volume desse ano. Ok, galera? Vocês têm vários exercícios aí na hora de estudo, tá? Tem 9 exercícios nas páginas 75 e 76. Gostaria que vocês fizessem, já pedi aí, né? Que façam para me entregar. Valeu, galera. Grande abraço a todos e até a próxima.